acho que para vocês provavelmente é inimaginável o que a gente está passando. Sou funcionária pública há 19 anos e sou defensora pública, então eu atendo ao público, né? Meu gabinete fica dentro do fórum, eu vou trabalhar, eu atendo as pessoas através da minha equipe de estagiários e assessores, faço as audiências, tudo que eu faço eles assinam, eles tomam ciência, assinam, entregam a documentação. E, de repente, a gente se viu numa situação de trabalho remoto. Então, como que a gente ia fazer o atendimento ao público, que é um atendimento corporal mesmo, pessoa a pessoa, olhando, né, no olho, explicando muito, até porque muitas vezes eles nem sabem o que a gente, nem conseguem compreender tão bem o que a gente está falando, então demora um tempo com cada um. E como é que a gente ia trabalhar nessa situação, né? Então, assim, o Marcelo acompanhou esse meu processo aqui, foi um caos, porque os defensores públicos entraram em pânico total. Como é que a gente vai fazer um trabalho remoto de um atendimento a um público carente? Pessoas que mal entendem o que a gente fala, como é que eles vão entender o que a gente escreve? E, enfim, foi um processo muito difícil. Foram dias e dias de milhões de mensagens em grupos de WhatsApp, e até que a gente conseguisse, de uma forma institucional, estabelecer uma forma de atendimento remoto, né? Então, foi um processo bonito, porque aconteceu e todo mundo viu que era possível. Então, eu tenho um telefone celular só do meu órgão. Eu comecei a conversar com os assistidos pelo WhatsApp e e-mail, e algumas vezes ligações. Mas, para vocês terem uma ideia, assim, resumindo, continuo trabalhando, estou atendendo as demandas urgentes que precisam, tudo remotamente. Mas outro dia uma amiga ligou desesperada e falou: Tati, o que é Zoom? Você já ouviu falar? Eu não tenho nem e-mail. Olha, a gente riu muito. Ela não tinha e-mail, não tinha foto no WhatsApp, não tinha a menor noção de como participar de uma reunião. Então, assim, tem sido uma verdadeira revolução. E eu acho que para quem é de TI não consegue nem imaginar uma situação do século que a gente está na atualidade, as pessoas não saberem. Eu, por exemplo, para mim, Dropbox é um fantasma, até hoje. Não consigo lidar com Dropbox. Então, assim, são questões muito, muito complexas. Eu acho que para muita gente de diferentes setores, né? Agora, buscar essa dificuldade como uma oportunidade, trazer a consciência, né? E ser proativo. Eu acho que é muito do que o professor Taleb, né? Taleb. Ele, Ele ele traz traz isso, pra... né? Não camufle as vulnerabilidades no caos e tente aperfeiçoá-las, né? Essa uma grande realidade, assim. A situação é essa. Em qual situação eu me encontro agora? Beleza, estou nessa situação. O que eu estou vulnerável, o que eu posso ajustar? Ajusto e aperfeiçoo. Claro, dentro daquilo que você quer, porque não adianta você ir chutando. Era o que a gente estava falando também, não adianta sair fazendo tudo. Agora eu sou vulnerável a tudo. Não, Não, exatamente. qual é a área que você atua e para onde você quer ir? Senão você dá uma pirada também, porque é informação para tudo quanto é lado, né? Mas Exatamente. a Tati já tinha me contado essa situação dessa mulher, uma defensora, né, Tati? Isso. E aí você imagina uma pessoa que não mexia com TI, não queria esse mundo, e eu conheço algumas também que não queriam esse mundo, e de repente se vê numa situação dessa. Até para nós que somos de TI, a situação não é fácil, porque assim, eu sou de TI, mas não necessariamente eu conheço tudo também. Eu atuo em TI em determinado segmento, então quando a gente precisa lidar com outras ferramentas, a gente lida com outras ferramentas que são corporativas, que têm uma capacidade diferente. Então, às vezes, eu não lido com o Zoom, eu lido com uma outra ferramenta dentro do meu grupo de trabalho, porque são ferramentas mais protegidas ou que a determinada empresa compra para poder ter uma conta própria dela. Então, assim, a gente tem que lidar cada vez, a gente que é de TI, cada vez mais eu tenho ferramentas. E na minha entrevista aqui, foi bem isso, assim, você conhece tal ferramenta? E eu falei, gente, mas por que o cara me pergunta isso? Eu de TI, eu tenho que aprender qualquer ferramenta, mas é porque cada vez mais as ferramentas são essenciais. Você botou um caso do defensor público, a Vorten aqui, que é tipo uma B2W, uma Americanas no Brasil,
A Vorten aqui, ela atuou de forma disruptiva com essa história da quarentena. Ela não fechou as portas. Então, assim, como você atua em casos de caos, né? Você vai fechar as portas ou você vai atuar de forma diferente? Eles atuaram de forma diferente. Eles têm uma forma de pagamento diferente, que você não precisa chegar no caixa, porque aqui eles têm um negócio que chama NBWay, que você faz uma transferência por telefone, cai na conta, é super simples. Eles estão entregando mercadorias acima de 25 euros, eles entregam de graça, frete gratuito. Claro, demora mais tempo, mas eles devem estar juntando a logística disso para poder valer a pena. Então, assim, o que fazer numa hora de caos, né? A gente traz as empresas, porque as empresas são mais fáceis de você retratar, né? Mas tem uma outra situação que eu pensei aqui, que, olha, aqui não é cunho político, tá? Mas eu vou dar 2 exemplos aqui de 2 atuais presidentes que se elegeram no caos, né? Basicamente um, né? Que é o nosso, né? Foi uma oportunidade única do cara que, através do caos que estava instalado, de N vulnerabilidades acontecendo, o cara pegou uma situação e foi embora nela. E se você vê o Trump também teve uma situação que ele teve envolvido aí com questões também ilícitas e o cara deslanchou, porque ele começou a ter uma... As pessoas começaram a conhecer o cara mais e mais, ou seja, ele tem alguma coisa a ver com mobiliário, eu não sei muito a história, eu vi um cara comentando sobre isso, e hoje ele é presidente dos Estados Unidos. Então, assim, quem são essas pessoas? Quem são esses países considerados antifrágeis, sabe? O Japão parece que é considerado um país antifrágil, que sabe rapidamente voltar ao seu normal depois de um caos, né? E aí, diante disso, ele começa a dar algumas características. Ele dá, acho que, umas 7 características de antifrágil, né? E é bem interessante quando a gente para pensar. Eu acho que quando a gente para pensar em nós como seres humanos, é claro que nós temos emoções, né? E as emoções muitas vezes não tiram dessa situação de clareza mental para poder aproveitar para se aperfeiçoar, melhorar e estar melhor numa situação, ou seja, sair dessa situação melhor, né? Então, acho que quando é com a gente, o emocional ele pesa muito, mas em que momento a gente teve situações nessa na vida, né, que a gente entrou num caos ou que a gente entrou numa situação que a gente ficou totalmente vulnerável, totalmente deformado, né? Gerou um processo ali que mexeu com a gente e a gente saiu melhor. Quem entrou agora podem cooperar, só liga o som e dá um exemplo. Marcinha está abusando, a Marcinha e a Fatinha estão abusando da gente. Estão na praia e ficam mostrando a areia, o mar. Fala, Marcelinho. Então, você comentou que o Japão é considerado um país antifrágil, e quais são as características deles, né? Eles tiveram depois daquela crise da Primeira e Segunda Guerra Mundial, na Segunda, né, das bombas, eles se reestruturaram e a indústria japonesa ela é pioneira através do sistema Toyota de produção, né? Várias ferramentas que eles tiveram que desenvolver naquele período. Então, imagina que uma das características também, que eles tiveram, o sistema Toyota não trabalha com altos estoques, ele trabalha com uma capacidade de resposta muito rápida. Então, isso, sem dúvida, modificou toda a cultura deles, né? E eu vejo que hoje em dia a gente já, o mundo ocidental já assimilou muitas dessas ferramentas, mas ainda não tem essa filosofia assim bem enraizada, né? De ter uma resposta rápida, de ser mais, até entrar muito no intuicional, assim, de agir rápido, no instintivo, ter aquela agilidade. E a gente ainda, de certa forma, tem muito excesso, assim, né? Vive numa situação de excesso, de não achar aqui não vai acontecer e tudo mais. Então, isso também são características que nos tornam frágeis, né? A gente não vê as pedras embaixo da água, assim, quando a maré baixa, né? A hora que baixar vai se assustar um pouco. Então, é importante, eu acho que
em termos de características, assim, saber lidar com escassez, às vezes, né, com dificuldades, com essas situações, pontuando, pegando essa referência do Japão, né? Tem Você já falou. estudou engenharia de produção, administração, tem muito desses exemplos. Né? Não sei se eles criaram uma lista de países e elencaram, isso pode ser relevante. Você falou em pontos aí que a metodologia Agile vem desse estudo da Toyota também, vem dessa pós-Segunda Guerra. A metodologia Agile, ela pressupõe uma entrega mais rápida, ou seja, vale a pena para quem quiser dar uma pesquisadinha um pouco sobre esses assuntos, que é bem isso. O Marcelinho tocou num ponto que o Taleb também toca. Ele fala que a gente precisa tirar o que está de excesso. Quanto menos é mais. Tirar o excesso. E eu achei isso bem interessante, porque às vezes a gente quer acrescentar coisas, mas a gente está no momento de tirar coisas, sabe? No momento de ter menos para poder focar mais no que precisa ser focado, né? A gente que vive aqui em Lisboa, eu estou dando o caso de Lisboa porque eu estou aqui, mas tem gente que já morou em outros países, Marcelinho já morou em vários países também. A gente vê o quanto a Europa, pelo menos é a minha percepção aqui, o quanto ela é menos, sabe? Enquanto nós, como brasileiros, somos mais, aqui eles são menos, assim, é o básico que funciona, né? É o básico que tem que funcionar. Mais ou menos isso, assim, não sei se vocês querem complementar. Eu levei um susto quando eu cheguei nessa empresa que eu estou trabalhando agora. Um monte de monitor, aqueles monitor CRT, né? De tubo. Uhum. Windows XP, alguns computadores. Eu falei assim, como assim? Coisas passadas. Porque assim, funciona para aquela função daquela pessoa, sabe? Então, para que eu vou jogar fora, comprar outro, comprar outra licença, aquela coisa toda, né? Que carros, a gente vê os carros aqui, 2000, 2001, Carros 98. antigos, né? Você não vê muito. Tem, mas assim, é um pessoal que vive mais com menos. Pois é. Meu carro me leva onde eu quero. É 2001, tá bom, para que eu vou trocar? É muito forte isso. Fala, pode falar. Não pode falar. Não, eu ia dar exemplos, mas pode continuar. Não, eu já ia mudar um pouco. Eu ia falar em relação à cultura, essa coisa de. Eu penso muito, por exemplo, no caso do Japão, né? Esses Acho que países assim. Suécia, esses países todos que estão num outro padrão, eles são considerados países mais antifrágeis, né? Pois Eles é, estão mais preparados. eu observo que eles têm uma questão muito forte nas pessoas de responsabilidade, né? De cuidado com a vida, sabe? No Japão é obrigatório, todo ano o funcionário tem que fazer check-up completo. E aí chega um determinado dia que aquilo ali venceu, aquele check-up, na hora que ele vai entrar, não consegue trabalhar, sabe? Por quê? Porque o check-up está vencido, você tem que fazer o check-up. Faz exame de tudo, dependendo de acordo com a idade, né? E só com aqueles exames todos é que você tem autorização para trabalhar. Então, isso é muito forte, sabe? Assim, esse respeito da vida, a responsabilidade das pessoas. Pessoas com boas situações financeiras cuidam do lixo, sabe? Separam lixo, assim, elas mesmas separam. Não é porque ela tem dinheiro que pode pedir para qualquer um separar. Elas têm essa coisa de responsabilidade. É uma corresponsabilidade, né? Eu acho que aqui eu vejo muito mais forte do que no Brasil, essa questão da responsabilidade, do conceito de manter a segurança e a saúde da população como um todo. É claro que existem exceções em tudo quanto é lugar, mas Sim. eu acho aqui bem forte isso. Assim, Não, e aquilo que você falou no começo também, de o que você pode fazer para contribuir, né, no momento de crise. Então, assim, é importante você se reinventar, você né, fazer alguma coisa para você, mas também para o todo, né? Porque tem que pensar muito, assim, nós temos as nossas opiniões, são diferentes, mas aquilo vai contribuir, é muito complexo, assim, né? Nesse caso que a gente está hoje, né? Nessa situação.
E os exemplos que eu coloquei aqui foi por exemplo, de um mestre de xadrez que geralmente ganham por não perder, pessoas que se tornam mais ricas por não perderem dinheiro. A questão de reduz a maioria de riscos pessoais, de acidentes, graças a pequenos números e medidas que você toma para não ter um determinado acidente. Então, assim, em relação a esse menos é mais, né, do que a gente estava falando. A gente pensar um pouquinho assim no nosso dia a dia, o que menos é mais, sabe? Que daria para atualizar ou mexer para que você vá se tornando um serzinho mais antifrágil, né? Que consiga aprender com a parte desestruturada, porque pode não ser o teu país, pode ser você. Eu vejo por mim, né? Quando acontece uma situação muito forte com você, por exemplo, no meu caso de mudança de país, separação, tudo junto, mexe muito, né? Você pode ou ficar louco, ou entrar numa depressão, ou tentar melhorar. Eu espero que eu esteja melhorando. Eu espero que eu não esteja nem louca. Aí eu já não sei. Mas é isso, assim. Será que a gente consegue aprender do caos, sair uma pessoa melhor, né? Aproveitar tudo isso, né? Sair com características. Fala, Marcelinho. Uma coisa que você tem que contar, então, são com as evidências, né? É só contar quantas pessoas têm assistindo você agora. Ou somos todos loucos. Boa, Marcelinho. Ou estamos apreciando a evolução. Ô, Paty, olha só, enquanto eu estou aqui falando com vocês, eu pensei aqui, botei aqui. O que o Nicolas Taleb fala sobre o coronavírus? E aí tem um artigo aqui interessante sobre a teoria do cisne negro aplicável à nossa situação atual. Total. Quer ler? Quer falar? É porque tem... bom, eu teria que ler, né? É muito grande? Ó, a teoria do cisne negro descreve acontecimento inesperado e raro com grandes ramificações. Então, é um evento quase impossível de prever e dificilmente mitigável. Vamos ver aqui quando ele fala do... Enquanto você... Então, vai falando que eu vou dando uma lida aqui daqui a pouco. Lê aí que eu vou entrar na parte do cisne negro. O cisne negro, esse livro, ele faz menção a uma repentina aparição dessa ave raríssima na Austrália, que na época, né, no século, acho que foi 15, 17, gerou comoção na Austrália. Então, assim, entrou essa ave lá de forma inexplicável e por isso que ele deu esse termo ao livro dele, né? Que é uma aparição rara. Então, assim, essas catástrofes, essas coisas que acontecem sem previsão, ele chama de cisnes negros. E ele fala que vai ter na nossa vida esse tipo de coisas, né? De cisnes negros aparecendo. Ele vem do mercado financeiro. Então, imagina, o mercado financeiro é uma loucura, né? Só que muitas vezes, se eles têm uma mentalidade antifrágil, eles conseguem tirar muito proveito dos momentos de caos. A gente sabe disso, né? Pessoas que estão teoricamente mais bem preparadas, elas conseguem tirar mais proveito desse momento de caos. Pensa só, agora os motoboys viraram a sensação. Imagina um cara que gere uma empresa de entrega de moto. Deve estar ganhando muita grana, porque hoje em dia o motoboy é o cara que consegue circular em tudo quanto é lugar, né? Pensa no cara que vendia máscara ou produtos de laboratório, de limpeza. O cara, se ele direcionar, ele vai ganhar muito mais dinheiro do que ele estava ganhando. Então, assim, é claro que não é tirar proveito em cima dos outros ou na tristeza dos outros, mas é poder aproveitar o momento para se reinventar, né? Como eu posso me reinventar dentro do caos? Sempre tem alguém sorrindo, né? Verdade sempre tem alguém rindo. Ô, Paty, eu só queria complementar assim, o quão rápido você precisa se adaptar a essa nova situação que vai fazer a diferença. Então, você tem que estar preparado para justamente ter esse feeling, né? Você tem que ser rápido e não ir contra, né? Você tem que tentar
ser o mais flexível possível, porque aí sim você vai estar à frente, né? E vai ser mais produtivo, e vai conseguir fazer o que precisa. Então, assim, esse momento que agora que a gente está vivendo aí, é uma autoavaliação que a gente tem que fazer para a gente, como a gente reagiu a essa situação. E como você falou, né? A gente tem que tentar procurar ser melhor, como a gente vai ser, porque assim, a minha percepção é que não vai ser só o primeiro, né? Vai ter muitos outros vírus vindo por aí, outras coisas, e a gente vai ter que ver como que a gente vai reagir da melhor forma para isso. Sim. E isso é uma coisa boa que você colocou. Quanto mais preparado nós estivermos, melhor a gente vai conseguir, né? Resultados positivos. Ele até bota um ponto, Marcinha, só que aí é para o mercado financeiro, né? E aí a gente pode trazer para o nosso mundo. Ele fala que você tem que investir X% em ativos, bolsas, renda fixa e o resto variável. Ele dá um exemplo no mercado financeiro. E se a gente parar para pensar na gente, ou na questão de emprego, principalmente quem é empresário, né? Olha o pulo do gato que a pessoa teve que fazer, né? Poderia fazer uma analogia a isso, né? Porque, assim, é o que eu estou falando. A Vorten teve que... Ela vendia, o grande ganho dela... Estou dando um exemplo, tá? Eu conheço pouco da Vorten, mas o grande venda carro-chefe dela era a loja. De repente virou Black Friday, entendeu? O grande pico dela agora é online. Ela está batendo os picos de venda master aqui online, só que fisicamente não. Então, eles tiveram que deslocar vendedores para ir atuar em outros segmentos, porque aqui é um grupo de empresas. Então, assim, nós, como pessoas, né, como é que a gente pode, no nosso caso, que temos, por exemplo, Tati, que é defensora, ela teve que reinventar junto com o grupo dela, mas se eu sou um empresário, como é que eu tenho que atuar nessa hora, né? Isso em relação à empresa. E em relação a nós, o que nós podemos fazer para que nós conseguimos passar por tudo isso e tirar proveitos disso, né? Tati, só um comentário aqui. E até nesse alinhamento das estruturas de como a gente trabalha, né? Eu trabalho remoto no Brasil para o mundo inteiro. Aí a pergunta é, por que o meu trabalho mudou? Né? Na realidade, mudou demais, né? Porque ao invés daqui fazer minha remote desk aqui em casa, ou no trabalho, que eu fazia normalmente isso todos os dias, agora existe uma competição de mais 4 para minha desk, né? Então, isso são as coisas que a gente vê que, por mais que você consiga prever até, e a gente tem isso bem definido na minha indústria, que é conseguir trabalhar se você estiver isolado. Só que a gente nunca estava olhando para as circunstâncias e condições para qual a pessoa que está isolada está no seu ambiente. Que isso aí virou todo um desafio. Tanto que nesse últimos 35 dias, 40 dias, o maior esforço da empresa é para manter as pessoas bem mentalmente. Então, já entrou lá tipo uns 10 programas desses, até mindfulness, até acompanhamento psicológico, porque as pessoas que não estavam acostumadas com esse ambiente tiveram que fazer essa mudança. Então, fazendo um link com esse exemplo que você falou da Vortex aí, é uma mudança cultural. E as mudanças culturais demoram décadas, tá? E a gente está tendo que fazer esse negócio em algumas semanas. Muito rápido. Isso também aconteceu em alguns outros lugares, tá? Por exemplo, quando tem esses furacões, por exemplo, quando teve o furacão Harvey nos Estados Unidos, o Katrina também, que simplesmente tira todo mundo de casa. E aí você está, no dia seguinte, sem poder nunca mais voltar no seu escritório, deixou tua foto da tua família ali em cima da tua mesa e tu não vai nunca mais ter acesso no próximo ano, talvez. E muitas empresas ficaram mais de 2 anos fora das empresas delas. Então, isso tudo vê que esses acontecimentos, por mais imprevisíveis que eles são, existe todo um risco para qual e quanto você deve se dedicar à preparação para eles. Agora, você vai ver que depois que a gente sair dessa pandemia, a maior coisa que vai acontecer é o pessoal se preparando para a próxima pandemia. Porque, a gente vai precisar de mais computador em casa, a gente vai precisar de mais, não sei o quê, de internet. Mas, na realidade, a probabilidade disso acontecer de novo é quase zero na nossa vida, né?
Então, vai ser uma das coisas que que a gente tem que separar, que aí voltando no mercado financeiro que você falou, que é o evento, a reação e o imediatismo para tentar resolver uma coisa que não tem um fundamento para você tentar resolver naquela hora. Então, esse foi a mensagem que o Bill Gates botou, né? No vídeo que ele fez lá, acho que foi em 2015 ou 2017, que o maior desafio global seria uma pandemia, né? Isso ele falou lá. Só que, pô, o que ele pode fazer para isso? A gente pode melhorar isso. Alguém fez isso? Ninguém, né? Mas agora estamos vivendo justamente o caso que a gente se expôs. E fechando, só concluindo, uma parábola que bem reflete esse negócio do cisne negro, para o pessoal que já leu o livro do Amir Klink, quando ele vai lá na Antártida, né? Ele, no primeiro dia que ele chega lá na Bahia, não sei, acho que é uma Bahia famosa lá, todo mundo lá, tinha uma geleira, e a geleira estava fazendo um movimento assim, de torção, né, por causa da pressão do gelo, e aí criou centenas de cristais com um arco-íris, que ele falou que foi a coisa mais bonita que ele já viu na vida dele. Aí ele saiu correndo dentro do canoa, né, aquela bagulho que ele remava lá, né? Aí ele pegou a máquina, começou a meter foto. Aí ele, pô, tô sem o cartão de memória. Aí ele falou, vou decidir uma coisa, eu vou ficar aqui apreciando, amanhã eu tiro foto. Nunca mais viu de novo. Ele ficou lá outros 102 dias e isso nunca mais aconteceu, né? Então, é aquele negócio de você ter Kairos. não chega nem a ser agarrar a oportunidade, mas você acha que, na minha opinião pessoal, ele tomou a decisão certa. Ele foi Enjoy the moment. Enjoy the curtir o momento. E depois tenta descrever isso para as pessoas, que foi assim que ele fez o catch, né? Que é assim que você demonstra para as pessoas que existem oportunidades na sua vida que elas passam. Mas não jamais esqueça de desfrutá-las. Uhum. Você pode não ter uma foto dela, mas desfrute. E para cada um vai ser diferente, né? Eu estava aqui pensando, você já falando isso. O momento é único, mundial, mas cada um está enxergando e vivenciando, absorvendo de forma diferente, né? É incrível isso. E eu acho que quando a gente... Por isso os grupos, sabe? Quando a gente se une com pessoas para a gente trocar ideia, para que a gente... Porque isso tem a ver com feedback um pouco, sabe? É claro que nem todo mundo dá feedback para todo mundo, mas o fato de nós nos reunirmos, conversarmos e ter essa troca, a gente acaba tendo feedbacks com algumas pessoas. E isso é um ponto que ele coloca, porque o feedback é uma forma de você crescer também, sabe? É você conseguir conversar com alguém, receber e dar feedbacks a ponto de daquilo você parar e falar, pô, deixa eu ver se aquilo que eu tô falando ou pensando tem fundamento. Deixa eu ver se eu consigo ir para um outro lado, né? Aproveitando. Paty, eu achei muito interessante você trazer esse tema. Eu nunca tinha escutado, porque a maior parte das pessoas diz que a gente precisa ser resiliente. Então, assim, a resiliência ela está numa moda muito grande, né? Que é a questão da aceitação. Uhum. E você traz aí o que eu acredito que seja um passo a mais. Não é só uma aceitação. É óbvio que a gente precisa ser resiliente e aceitar. Mas e se a gente pegar essa situação em que a gente está aceitando e transformar ela de forma consciente numa atitude? Né, numa oportunidade de crescimento. Então, assim, quando eu li, eu fiquei encantada, assim, não tinha noção desse conceito. E muitos já fazem isso, né? Alguns já fazem isso no seu dia a dia, nem sabem desse conceito, né? Outros já viram alguma coisa acontecendo. Mas eu acho que a reflexão é essa, assim, quanto a gente se prepara de alguma forma, né? Para poder se tornar um ser mais antifrágil, né? O quanto... São coisas que a gente já trabalha, principalmente para quem está nas escolas do The Rose Method, que é uma escola que busca esse autoconhecimento, são coisas que a gente já trabalha de alguma forma. Então, assim, a questão do feedback é uma questão super importante.
O Taleb também, ele coloca um ponto em relação ao conhecimento, que ele é a favor dessa coisa de errar e conhecer, né? E se aperfeiçoar, errar e aperfeiçoar, errar menor, né? E aí ele fala que para confiar em ciência, digamos assim, ele fala que é para você confiar em coisas que são arcaicas, assim, que venceram os anos, né? Então ele fala muito do conhecimento passado, né? São conhecimentos que realmente se mantiveram. Então vai ler um livro, leia um livro que já está passando aí de gerações em gerações. Possivelmente esse livro é um livro bom. Ele fala um pouco sobre isso. E aí pegando um gancho disso, são mais sólidos, né? Oi? São mais sólidos. São mais sólidos. E pegando esse gancho, ontem eu fiz um seminário, participei de um seminário de 3 horas e meia com 3 médicos e uma nutricionista. E um dos médicos, ele traz isso, ele fala sobre isso, ele fala assim que busque conhecimento, sabe? Busque a história um pouco para entender em que momento você se encontra, sabe? Para você não ficar tão perdido também. Busque a história, entenda um pouco a sua história, entenda o porquê que as coisas existem. É claro que nem todo mundo gosta da história, né? Nem todo mundo quer estudar, quer números. Mas ontem foi o Dr. João, do INCA, que trouxe uns dados históricos das vacinas, da questão da imunidade, né? E aí foi bem interessante. Depois ele valorizou esse dado que o Dr. João, acho que é Valente, eu botei no meu Instagram, trouxe sobre alguns dados. E ele falando isso, assim, busquem a história, sabe? Tentem entender por que a gente está passando esse momento, né? Por que existe vírus? Antes, aí ele traz a história que antes era bactéria e depois veio a parte dos vírus, o que é o vírus, como é que... Enfim, assim, eu não sou da área médica e foi um papo bem interessante, deu para entender bem, sabe? Foi bem interessante. E é isso, assim. E um outro ponto que ele bota os 7 pontos que eu já falei. Ele bota um outro termo que é skill. Alguém lembra desse termo? Ele fala que é muito fácil muitas pessoas darem soluções, só que não estarem na pele da pessoa. Skill in the game, eu acho que é esse o termo que ele coloca. Eu anotei aqui em algum lugar. E ele fala isso, assim, quando alguém te der uma solução para alguma coisa, vê se ela está na tua pele, ou vê se ela está participando daquilo da solução que ela está te dando, porque assim, é muito fácil às vezes a gente dar uma solução, mas quem está na pele ali, que vai sentir ou que vai ter a perda, né, no caso financeira, que se for o caso, ela sim, se ela tiver, ela vai pensar melhor em analisar os pontos para falar ou para decidir alguma coisa, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, mas elas não estão na pele de quem está vivenciando aquilo, né? Toda aquela situação. Mais alguma coisa? Quem lembra de algum... Skin in the Game, né? É o nome do... Ele traz um outro termo também, que é da medicina, que é latrogênia. Acho que é esse o nome. A razão pela qual há tanta latrogênia é a seguinte. Aí ele fala de charlatões, enfim, mas ele fala dessas... Ele dá um termo para isso. São interrupções que são feitas de formas latrogênia, né? Então, assim, algumas ações que são feitas que teoricamente seriam boas para ajudar, na verdade, o efeito depois é pior. Ele relaciona muito isso a intervenções políticas, né? Muitas vezes a gente tem intervenções políticas, ele usa essa relação, e que é para determinada situação, mas que o pós depois acaba se tornando pior, né? E ele traz isso como um ponto de atenção, assim, quantas intervenções que nós fazemos, roubando tempo, roubando dinheiro, né, podem... Pelo que eu entendi, o que é uma latrogênia? E a Carolzinha, que é médica, poderia até falar, se for o caso. O médico, por exemplo, internar alguém, sendo que a internação ou uma cirurgia para aquela pessoa vai trazer problemas piores do que se ela ficasse em casa se curando de alguma determinada situação. Por quê? Porque o risco dela estar no hospital é muito maior do que a intervenção em si. Eu entendi dessa forma. E aí ele fala disso, né? A importância de você analisar essas situações, né? De você não investir um capital em determinadas
segmento, colocar um pouco para cada lado, ou seja, na nossa vida, o que nós estamos fazendo para a gente não estar tão dependente de determinada situação? Eu pensei dessa forma, né? Será que eu estou tão presa a uma determinada situação que, se essa situação acabar, eu fico, por exemplo, eu só tenho esse grupo de amigos, se esse grupo de amigos acabar, eu não tenho mais amigo nenhum? Então, assim, a gente tem que pensar, trazer um pouco esses conceitos para a nossa vida, sabe? Assim, dar uma refletida, né? Principalmente ter atitude também, né? E agir, que é o ponto que ele Agir. coloca. Você tem que agir. Você tem que agir, e mesmo que a ação te leve a erros, mas que os erros sejam impactos menores, porque às vezes você não age e a gente passa por isso. E quando você vai tomar atitude lá na frente, o impacto é muito maior, né? Em relação até à amizade, né? Eu tenho uma tia que ela fala isso há muito tempo, ela diz amor é atitude. E é verdade, não é só você chegar e falar eu te amo, mas tipo, e daí? Não faz nada, né? Não liga, não ajuda, Não é companheiro, não é parceiro. É fácil, né? Ah, eu te amo. E aí? Tem atitude. Tem que ter atitude, é verdade. Mas, olha que eu anotei uma coisa interessante aqui, falando dos cisnes negros, né? Que ele traz 3 características dessa fase dos cisnes negros que eles colocam aí como esses eventos masters, né? Ele traz, são características imprevisíveis, produzem resultados impactantes e depois da ocorrência buscam-se maneiras de prevê-las e explicá-las. O Marcelinho até falou sobre isso. E é isso, assim, a gente não vai conseguir prever, muito menos às vezes a gente está vendo aí a galera toda com problema até para lidar com toda a situação, né? Nem os próprios governantes sabem como lidar com a situação, está todo mundo aprendendo. A minha opinião agora, tá, gente? A Europa é diferente do Brasil. Eu acho que imitar um modelo europeu do Brasil são coisas totalmente diferentes. Portugal é desse tamanhozinho, tá? Então, assim, não dá para comparar a cultura, a política, tudo é muito diferente. Mas o que eu acho, assim, a gente tem que se preparar para essas coisas. É difícil, né? A gente falar assim, como é que eu vou me preparar para isso? Ninguém se prepara para uma separação, ninguém se prepara para casos extremos, né? Ninguém está preparado para a morte, mas é assim, o que eu estou fazendo na minha vida, e aí trazendo para um lado mais pessoal, para que a gente seja mais antifrágil. Eu acho que é essa a dica assim, que eu trago, sabe? É um conceito que veio do mundo empresarial, que veio do mercado financeiro, mas que a gente pode sim parar e pensar, sabe? Nesses conceitos de feedback, nesses conceitos de como é que eu estou me relacionando com esse mundo que eu existo. Tem um conceito que é muito legal na área de TI, de sistemas, que antes a gente tinha um conceito centralizado, onde você tinha uma base e todas as outras situações externas dependiam dessa base. Aí você imagina, essa base aqui faliu, todo mundo que está ligado a essa base aqui falha. Então, esse é um conceito centralizado que existia, né? E você pode pensar a mesma coisa para a sua vida. Aí, de repente, essa base começa a vir para cá, começa a descentralizar. E hoje em dia nós temos N, é como se fosse essa pequenininha, só que agora são várias, porque se uma perde, você vai para outra e tudo continua se interligado. Então, como é que eu posso continuar interligada, ou seja, bem comigo mesmo, com todos os setores da minha vida, nesse mundo de hoje, né? Porque eu, há um ano atrás, estava no Rio e não tinha a mínima noção de que eu estaria em Portugal. Então, eu vim para cá. Como é que eu lido com tudo isso, né? Como é que eu lido com todas as minhas caixinhas, né? De emprego, de lado profissional, de lado pessoal, de lado... É pensar nisso, porque qualquer hora pode ser você, né? Pode ser você que, de repente, acontece alguma coisa na sua vida e você vai ter que saber lidar de forma diferente com esses imprevistos, né? Claro que teve um fator forte para mim, que é meu filho, mas, assim, pode ser isso, pode ser algo diferente, né? Então, como nós estamos lidando, lembra que a gente quer passar uma coisa mais de carinho conosco mesmo, não esquecer nunca disso, né? Esse termo, às vezes, antifrágil, parece uma coisa meio... a pessoa tem que ser... não pode demonstrar sentimentos, não pode demonstrar... Mas eu não vejo por aí, assim. Eu acho que como eu posso me tornar uma pessoa
mais capacitada para me aprimorar, sabe? Porque as situações vão ocorrer e você não vai poder fazer nada contra elas. O que a gente pode fazer? Eu posso fugir daqui para a Alemanha para não pegar o Covid? Não posso, porque lá também tem. Posso fugir para o Brasil? Também não, porque lá também tem. Então, como é que eu lido aqui com essa situação, né? Ah, aconteceu uma certa situação, a Patrícia tem que ficar em Portugal. Como é que eu vou lidar com essa situação? Fácil não é. Ninguém diz que é fácil, mas como é que você se abre ou busca aperfeiçoar-se diante disso? Lembrando que nós, como seres humanos, assim como os animais, as plantas, têm tempo, né? Todos nós temos tempo de processamento. E isso é muito bonito. A natureza ensina muito isso pra gente. Recentemente eu mandei uma foto pro grupo de um parque onde eu vou, onde as plantas todas floriram e tem um grupo de plantas que ainda não floriram. Por quê? Porque elas ainda estão no inverno. Porque elas ainda não chegaram na primavera, porque cada um tem um tempinho, né? Estão com medo do Covid. Não vou sair daqui, não. Mas é nesse sentido assim, que eu quis trazer esse assunto. Eu acho que quem gosta de ler, quem gosta de conhecimento, acho que vale a pena o livro ou pegar alguns TEDs que falam sobre isso. Tem um cara da PUC em São Paulo que é palestrante, eu anotei o nome dele em algum lugar, não me recordo. E ele traz isso para países, né? Ele puxou um TED dizendo como é que você gera países com esse conceito antifrágil, né? E aí ele coloca alguns conceitos dele lá, enfim, em cima do livro, né? E um outro ponto que eles trazem aqui, que a gente sempre ouviu, né? Jamais sinta-se confiante e confortável demais quando as situações vão bem, porque sempre existem ameaças ocultas. Isso é meio punk, né? Porque quando você tá bem, você fala, caralho, tô bem, agora deixa eu ficar na minha aqui. Aí não, aí vem um cara de autoconhecimento, um cara de coach, um cara da administração e fala para você que não, que isso não é um bom cenário. Mas eu acho que a gente tem que ver não como uma coisa que fique martelando na nossa cabeça, mas como um pensamento, né? Assim, o que eu preciso trabalhar? Sei lá, não sei. O que vocês acham? Me fala um pouquinho. Eu estava lendo um livro também, até comentei contigo, né, do Dale Carnegie. Uhum. É um livro que chama, tá até aqui, Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Eu li o livro dele, só que foi Como Fazer amigos e influenciar pessoas. Esse é o mais famoso. Esse aqui é muito bom também. Ele tem um trecho que fala nessa questão de quando você está se reinventando, quando você está planejando fazer alguma coisa. E tem um ponto que assim, tem vários pontos, né, para você trabalhar nessa situação. E tem um que fala assim, o que pior pode acontecer? O que de pior pode acontecer? E isso daí já prevê, né, um problema. Você não sofre por antecipação, entendeu? Se acontecer aquilo, você já tem um plano B, né? Por exemplo, se eu ficar desempregado, eu vou fazer isso, pronto, então vou tentar, vamos embora. Porque você já pensou nisso, entendeu? E eu acho bacana isso. Mas também é uma linha tênue com o pessimista, né? Não, é difícil, né? Mas essa é a diferença do pessimista para o que eu acho que o livro... Não li esse livro, mas parece ser interessante. O cara quer ver o plano de ação. O pessimista não age. Ele fica paralisado. Exatamente. Eu sempre pensei num plano B, tanto que eu fui para uma outra profissão também, justamente por isso. Assim, eu falava assim, se eu não tiver... Eu gosto dessa minha área, mas eu gosto dessa outra área. Então, eu vou investir também, porque pode ser que eu queira lá na frente ter uma outra... Não quer dizer que vai me dar a renda que eu quero, mas pelo menos eu amo aquilo que eu faço. Mas, assim, eu acho que a gente entender ou saber que existem esses conceitos, acho que é interessante, porque são conceitos que vêm sendo pensados aí, principalmente em empresa, e quando você fala em empresa, você pode traduzir e puxar um pouquinho para o teu lado pessoal, né, também. Então, se isso existe... Fala, Cris. Vocês falaram aí, me fez lembrar assim, porque tem uma máxima em TI, que é a lei de Murphy, que é assim, nada é tão ruim que não possa piorar.
Então, assim, Mesmo. em TI a gente sempre pensa, pô, peraí, eu vou fazer isso aqui, mas pode ser que alguém faça alguma coisa, então eu tenho que pensar no que o outro pode fazer para tornar aquela situação. Na verdade, é que a gente sempre. vai pensar. É assim, se alguma coisa pode dar errado, a lei de Murphy, se alguma coisa vai dar errado. Então não tem 100% de acerto é motivo de erro. Não, a própria segurança, né? Você sabe que alguém vai romper a segurança daquele aplicativo. Então, o Zoom foi rompido porque tem alguém que quer ficar desafiando a segurança daquele aplicativo. Então, ele é bom até alguém descobrir o ponto fraco dele. Isso é óbvio em sistema, principalmente, né? E que não é uma coisa ruim, né? Que as coisas vão se aprimorando. É isso. É esse o lance. O Taleb coloca isso. Você... Só que assim, ele fala para você ir tomando ações e ir errando enquanto é pequeno, né? Porque aí você vai se aprimorando. O aprimoramento, ele vem disso. Eu acho que sistema é muito claro isso, porque cada hora tem uma versãozinha dele. Eu trabalho no sistema também há 20 anos. É isso, cada hora vem uma ferramenta, uma nova versão do sistema. Porque cada hora tem mais grupo de pessoas usando, mais pessoas configurando e vai descobrindo falhas e vai melhorando. Então, é um aprimoramento constante, se permitir esse aprimoramento, né? E tem mais traçando um paralelo com a minha profissão, né, Paty? A medicina também é assim, né? Os estudos estão aí para... Até que um estudo, ele é levado adiante até o ponto que ele mate pessoas. Teoricamente é isso. Ou não é matar, mas causa um mal muito grande, aí o estudo é paralisado. Então, assim, hoje a gente está vendo, né, com tantas medicações e tratamentos por conta do coronavírus, os estudos estão indo até o ponto que aqueles pequenos erros sejam um grau de aprimoramento para tratar a doença. Até o ponto que a gente chegar que o erro for tão grande, que cause mais mal do que bem, e aí pare tudo e vamos recomeçar do zero. Mas, assim, as coisas estão indo bem, com poucos erros, né, mas estão indo. Então, mais ou menos a mesma coisa. Eu estava vendo outro dia, falando de saúde, na história do Oswaldo Cruz. Pô, ele sofreu nas primeiras vacinas, né, de varíola, aquela coisa toda. E até o pessoal aceitar a vacina. Depois, quando viram que a vacina resolvia, o governo obrigou, aí as pessoas já... Não, mas e a democracia, aquela coisa toda? Não sou obrigado a tomar vacina. Tem contraindicação, tem isso, tem aquilo. Então foi muito difícil até, né, a saúde evoluir ao ponto de todo mundo aceitar uma vacina, né, assim, numa boa, né, não, vamos lá, é importante tomar vacina. Então, esse da varíola foi o João Viola falou sobre isso ontem, que hoje não existe mais caso, né, já tem o último, ele apresentou no slide dele o último caso, que foi em 1977, caso de varíola. Mas um outro ponto que a gente acabou não falando foi do estresse e alguns colocam também em relação ao livro do Taleb. E aí ele bota assim, ó, os melhores cavalos perdem quando competem com os mais lentos e vencem contra os melhores rivais. Então ele fala que esse agente estressor no nosso corpo, é claro que tudo, se for demais, também vai nos matar. Né? Mas que vale. Pode repetir, porque eu não consegui entender. Os melhores cavalos perdem quando competem com os mais lentos e vencem contra os melhores rivais. Ele quer dizer o seguinte, que você precisa de agentes estressores no corpo para poder progredir. O que vocês acham? Por isso que os ansiosos, eles são tão ativos. Estímulos, né? São estímulos, sim, porque a pessoa que não tem estímulos, que não tem nada associado ali para ela geralmente ela tende a ficar subcompensada, ele fica, não reage, aí vai para um outro lado, né, da letargia, sei lá, enfim. Mas ele coloca. Oi? Fica na zona de conforto, Fica né? na zona de conforto. Sim, estímulos. Então, para fechar, gente, o livro traz aí uns 7 pontos, tem algumas matérias, dá para você pegar no TED também, a palestra do próprio
Nassim Taleb, tá? A questão do antifrágil é aquele que aprende com o caos, então é diferente do conceito de resiliência que ele coloca, ou seja, é uma pessoa que consegue aprender e se aprimorar com o caos, então ele considera um ser antifrágil, ou seja, ele cria consciência desses fatores externos e inesperados e conseguem se aprimorar e mudar hábitos, então eu acho que é bem propício para o momento presente para a gente. Ou seja, que hábitos que nós estamos incorporando para nos tornarmos melhores do que já éramos, né? Eu acho que está sendo um momento ímpar para pensarmos nisso, né? De como lidamos com isso tudo. Eu acho que está um caos esse momento. Eu conversei com a Marcinha um dia desse, que é professora, ela tá um caos na rede de professores aí, por N questões, mas o quanto que nós, como humanos, como seres humanos dentro da nossa casa, o quanto a gente tem que mudar hábitos para que a gente tenha um convívio adequado e a gente consiga superar esse período da melhor forma possível. O quanto a gente tira de aprendizado disso tudo, né? Eu acho que é essa a grande mensagem aí para a gente. Paty, eu mandei lá no nosso grupo, no bate-papo, o artigo que eu li sobre a questão da relação que fizeram do cisne negro com o corona. Acho que é legal para ler, mas principalmente trazendo uma mensagem de que a gente tem que ter um olhar coletivo. Então, tudo isso que a gente falou, lidar com o inesperado, né, uma atitude consciente, uma atitude proativa, mas com um olhar coletivo. E aí, num mundo em que se tem buscado tanto o conceito de liberal, vem um vírus para dizer que a gente tem que olhar para o coletivo. Então, assim, acho que é uma questão, uma reflexão que cada um pode pensar, né? Mas queria te agradecer, porque, assim, para mim foi de um grande aprendizado. O pouco que eu li sobre isso que você trouxe foi fantástico. Obrigada. Show de bola. Ô, Paty, deixa eu só Marcinha. fazer uma coisa, falar uma coisinha rápida, assim, né? Porque eu acho que você falou alguma coisa de professor e na hora deu uma interferência, eu não ouvi o que você falou. Eu acho assim, o mundo nunca viveu um momento em que todo mundo, eu acho, né, está de alguma forma em contato com a busca do conhecimento, por menor que seja, né, para poder se adaptar ao momento em que a gente vive, e eu não tenho dúvidas de que a gente vai sair muito melhor disso. Mas eu acho que a palavra que fica assim é ser tolerante, ter tolerância. Adorei o bate-papo de hoje, assim, foi muito bom mesmo. Eu não sou da área empresarial, assim, né? Mas muitos dos conceitos que vocês trouxeram aí todos têm relação com muitas áreas, né? A Carolzinha falando da área dela. Muitas vezes eu ouvi coisas que têm muito a ver com a minha área também. Então, assim, é um aprendizado, tem sido um aprendizado participar aqui desse grupo. Queria te dar parabéns, assim, foi muito bom. E é isso, gente, a gente tem que ter tolerância, porque está todo mundo no mesmo barco, todo mundo buscando aprender, se adaptar para poder sair, passar por isso da melhor maneira possível e, como o conceito que a Paty trouxe, sair disso melhor, de alguma forma. Ou para a gente, para a nossa vida, para as pessoas que estão próximas, ou para o mundo, assim, né? Para o ambiente que a gente tem que lidar, seja de trabalho, enfim. É isso. Obrigada, Paty. Obrigada, Marcinha. Aproveita aí a praia, pega essa energia poderosa aí. Vamos vim tentar pegar uma energia mesmo, porque não fazer tá fácil. vibrações positivas aí para tudo se resolva da melhor forma possível. Vai sim, vai sim. Tá? Um grande beijo para vocês. Bom domingo. É tão bom poder estarmos aqui juntos conversando sobre. E
É muito bom começar o domingo também com vocês. Vamos tirar uma fotinha! Gente, minha mãe entrou, minha mãe estava aí ouvindo. Olha que linda! Vamos tirar uma foto. Vamos. Marcelinha, você falou que tinha que ter olhar coletivo, mas ninguém esqueça que tem que ter pelo menos 1,5 metro de distância, viu? De um pro outro. 1,5 metro. Vai lá. Foi. Mas é isso. Algumas pessoas tiveram que sair no meio. Mas foi muito bom, assim, estar com vocês. É um tema que é diferente, né? Um conceito diferente, mas que acho que vale a pena a gente botar um pontinho ali e observar, sabe? Nunca não trazendo um peso, sabe? Eu acho que a vida da gente já é muita coisa. Não traga isso como um peso, sabe? Não traga as coisas como tem que ser assim, agora eu tenho que ser assado. Eu acho que uma coisa que eu tenho falado muito com as pessoas que eu tenho feito aula todos os dias, né? É ter um amor por si mesmo, sabe? Ter esse carinho grande por si mesmo e tentar fazer com que isso expanda para as pessoas que estão ao seu redor e para o mundo, né? A gente tem mentalizado muito isso, tentando gerar um amor para as pessoas, porque é difícil para a gente, é difícil para as pessoas, mas a gente vai se aprimorando, né? Cada evento a gente se aprimora um pouco mais. Então lembre de levar, assim, eu sei que é difícil, o momento é complicado, mas tenta trazer esse carinho muito grande para você, faça processos aí de autocuidado consigo mesmo. Nós já fizemos um bate-papo sobre isso, sobre o autocuidado, sobre se cuidar. A Mandinha colocou, estou cuidando mais de mim, estou fazendo massagem no cabelo, faça uma massagem no pé, vá pegar um sol, faça coisas que te deem mais prazer como ser humano para que você consiga reverberar isso para as outras pessoas que estão ao seu redor e que essa energia reverbere para o mundo. Aliás, ontem teve uma live da Ivete Sangalo, foi maravilhoso. Eu vi. Eu ia falar agora, assista a live, assista a live. Querem ser felizes? Assista a Ivete Sangalo. Foi muito Levanta bom, qualquer muito bom. astral, né? Que energia, né? Muito Cara, a gente boa. precisa de gente igual a Fiquei ela. feliz. A gente precisa ouvir pessoas assim. E foi engraçado que ontem eu fui andar e estava ouvindo Ivete. Faz tempo que eu não ouvi Ivete. Eu já estava essa semana com Ivete na cabeça. Nem sabia da live dela. E assim, é muito legal reverberar essa sensação gostosa, né? Eu acho que a gente precisa treinar isso, né? Treina primeiro com você. Eu tô treinando já aqui, ó. Oh, delícia! Que marzão! Esse mar! Que saudade! Gente, há muito tempo que eu não pisava aqui nessa areia. Mas é isso, assim, eu acho que essa coisa do autocuidado, eu precisava disso aqui. Eu já estava surtando dentro de casa o tempo inteiro. E, assim, para cuidar do outro, você tem que cuidar de você, né? Então, isso aqui é um autocuidado. Tomando todos os cuidados, né? Sim. A gente está distante, a gente está num lugar que não tem ninguém, eu Sim. vim de carro, enfim. Então, isso aí. Tô cuidando de mim. Delícia, gente. Bom domingo para todos. Muito bom. Carolzinha tá bem? Continua firme e forte na batalha? Continuo. Enquanto eu não me infecto. Carol é a doutora, a gente tem que bater as palmas para Carol, que é a doutora. Verdade. Parabéns. Parabéns. Verdade. Enquanto eu não me infectar, tô aí. De máscara, sofrendo, mas dor de cabeça diária muito sofrimento. Trabalha tipo um astronauta, né? Na verdade, eu não fico assim, não. Eu fico mais com a máscara cirúrgica mesmo e touca, porque eu trabalho dentro do setor de hemodinâmica. Ah, tá. E meu hospital não está recebendo Covid só, né? Eu trabalho no hospital de perfil de trauma. Então, a gente está recebendo trauma e que está aqui agora transmissão comunitária, né? Então, a gente está recebendo, por exemplo, aneurisma cerebral roto, os velhinhos, ou qualquer pessoa. Pode ser um aneurisma com Covid. Então, assim, a gente tem já uma área separada para isso, mas é cuidado o tempo todo. Eu saio de casa com máscara e eu uso a máscara, aquela N95, né? Que dói pra caramba o rosto, tá marcado. Eu fico de touca cirúrgica, que eu não ficava, né? Mas tenho que ficar por conta da máscara o dia inteiro.
Então, assim, eu tenho todo dia dor de cabeça. Todo dia, todo dia. Eu chego em casa com dor de cabeça. Na quinta-feira, até cheguei cedo. Falei, vou fazer aula da Paty. Eu tive uma crise de enxaqueca que eu dormi a tarde toda. Acordei 7 horas da noite. Não sabia nem que dia era. Então, assim, tá muito difícil. Apesar de eu não estar trabalhando na linha de frente realmente contra o Covid, a gente está tomando cuidados que a gente não tinha antes, e isso tem um impacto muito grande, assim, pelo menos para mim está tendo, entendeu? De saúde. E sem falar na saúde mental, né? É mais difícil ainda de segurar. Então, mas tá indo bem. Força aí, falta pouco. Tô sobrevivendo. Eu espero que falte pouco. Eu também, eu quero trabalhar. Eu já tô... eu que vou chegar no hospital com trauma, viu? Se eu demorar muito a trabalhar. Cadê a live, Zezinho? Cara, ontem eu tentei fazer outra, mas competir com o Ivete não dá. Não deu. Tem que fazer live, cara. A gente vai fazer. Você nem me segue no Instagram, seu cabra. Como é que você quer? Pô, eu vou seguir agora. Fala aí. Qual que é o teu? Zezinho OF. Sigam-me. Preciso de vocês para não precisar pagar mais nada. Zezinho OF. É OF. Siga eu também aí, Marcelinha, que você é da Justiça. Qualquer coisa você me defende. Eu trabalho com humor. Processo tem toda hora. Cuidado com o humor que você vai fazer. Aí é que tá, né? Zezinho OF, já achei. Tá de óculos, né? Tô de óculos. Também já achei, tá? Vai ficar rico com os nossos likes. Graças a Deus que vocês me encontraram. Moniquinha, tá tudo bem, Moniquinha? Tá indo. Tentando sobreviver. Tá bem difícil, mas estamos aí, tô aqui lutando. Vamos sobreviver. Aquela história, né? Depois que estava tudo estável, desestabilizou tudo. Demorei um tempo para estabilizar toda a minha mudança. Assim que estabilizei tudo, começou isso. Então, bom, tem que ter calma. Tem que ter calma. Mas bom domingo para todos. Muito obrigada. Bom domingo, Moniquinha. Fica com Deus, tá? Você também, fica com Deus. Grande beijo. Um beijão para todos. Boa Hoje sorte, às 5 horas tem aula, hein? Às 9 horas, aliás. Às 9. Né? Fazer 9 horas de Lisboa e 5 horas do Brasil. Acho que eu vou participar, hein? Nós estamos com 4 horas de diferença, hein? Então aqui... Tem que comer cedo, eu tenho que conseguir comer cedo, porque senão... Marcelinha, você falou mais cedo em uma parte da reunião que eu não quis intrometer, porque não tinha nada a ver, né? Mas você falou do Zoom, do Dropbox, né? Acho que foi isso. Não, acho que foi a Tati. O Zoom... Sou eu, Zezinho, sou eu. Eu tô no... é a Tati. Entrei pelo meu marido aqui. Aí falou do Zoom e do Dropbox. O Zoom, até a Patrícia me chamar para participar disso aqui, para mim o Zoom era aquele negócio de ampliar a imagem na foto, entendeu? E depois eu descobri o que é Dropbox hoje, porque você falou, eu fui olhar, né? Mas não sabia também. Bicho do mato. A gente não é a única. Ô, Zezinho, mas você... Ô, Zezinho, mas você não tá sozinho, não. Muita gente não sabia o que era o Zoom. Fica tranquilo. Eu também não sabia. Tá paralisando para todo mundo. Aprendendo. Tá parado. Não, mas nem a gente que trabalha com TI também sabe tudo. Não tô ouvindo nada, só tô ouvindo o povo rindo. O meu pai estava trabalhando numa cooperativa de táxi lá em Niterói. Aí ele falou assim para mim, tá com problema no sistema lá. Eu falei, qual é o sistema? Ele falou, não sei. Aí pegou o nome do sistema, eu falei, isso é um sistema específico, foi desenvolvido uma empresa privada e tal, eu não conheço esse sistema. Aí meu pai, mas tu não é formado? Tipo, a gente tem que saber de tudo, né? Tem que saber de tudo, é obrigatório. Desculpa aí. Eu tenho inveja desse povo que mexe com informática, sério mesmo. A gente tem que saber que é com o telefone, a gente tem que saber. O cara falou, mas tu não é da informática? Aqui, arruma meu telefone, né, mãe? Ligou na tomada. Acha que a gente sabe tudo. É bem por aí. Gente, ó. Beijo, Marcinha. Vai curtir. Beijo na faquinha. Não, eu vou embora agora. Eu vim só dar uma relaxada aqui, ouvindo vocês. Veio só fazer inveja. Não, pelo amor de
de Deus. Bronzeia, A Marcinha. intenção não é essa. A intenção é mesmo dar uma aliviada na mente, no corpo e na alma. Isso aí, Boa. Marcinha. Melhor forma, melhor forma. Melhor Beijo mesmo. grande. Gente, Beijo, Noelle. Tchau, Beijo. gente. Bom domingo. Beijão, domingo. bom Bom, domingo. Beijão. Tatinha. Semana. Bom domingo, Moniquinha. Delícia. Bom domingo. Até 5 horas. Beijo. Até 5. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Cris, boa viagem. Vai rapidinho até ali. Rapidinho, né? Você vai viajar, Cris? Vou a Petrópolis. Ah, tá. Pensei que você ia me abandonar. Pensei que vinha pra cá. Então, Pensei que vinha pra cá, pra agora Lisboa. não tem mais isso, né? O quê? Venham pra Ilha da Gigóia. We forgot about improving normal lives. We forgot about Que isso? Maria, apareceu uma voz aí maléfica. Foi isso? Tem narrador, nosso bate-papo tem narrador, a gente nem sabe. É. Larissa, Tem intérprete. pausar